paz, irmãos, é um privilégio, um prazer estarmos aqui juntos para continuarmos esse momento de adoração, de culto ao Senhor. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre todos. Uma boa notícia é que é bem provável, como está preparado, a não ser que haja alguma intercorrência, a gente crê que não, que amanhã pela manhã ela receberá alta. Amanhã ela completa 25 dias lá no hospital, mas Deus, na sua multiforme graça, interveio e os medicamentos via oral, creio que está dando sustentação agora para ela poder ir embora, não é? A questão era que ela só estava sendo mantida com remédio via injetável, pesado, morfina. Graças a Deus descobriu que o parafuso estava solto e gerando essas dores. Foi consertado. Acho que o cara botou agora uma porca, uma arruela lá, brincadeira. Eu falei, brinquei com o médico agora, está firme, né? Graças a Deus. Então ela vai poder voltar para casa amanhã, com a bênção do Senhor. Então, obrigado por você que orou conosco nesta maratona, né? Quase um mês, mas Deus é tremendo e Ele, a sua misericórdia vai além da nossa compreensão. E a Ele seja a honra e glória e todo o louvor. Quero convidá-los para acompanhar a leitura em Gênesis 42, de 1 a 25. Nós faremos essa leitura para dar sustentação à nossa meditação de hoje. Gênesis 42. Eu vou ler só até o verso 10. Sabedor Jacó de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tem ouvido que há cereais no Egito? Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de Jacó de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimentos. Até aqui. Quero ainda falar mais uma vez com o Senhor, quero que vocês acompanhem a oração. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui para te cultuar. Acabamos de ler a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ilumine, o teu Espírito Santo, e que essa palavra possa adentrar os nossos corações, gerar em nós conhecimento, entendimento, compreensão, convicção, muitas vezes arrependimento e vontade de caminhar mais e eficazmente na caminhada da fé. Capacita-nos aqui, Senhor. Oramos no teu nome. A nossa meditação de hoje, o nosso tema é: os desígnios do Senhor são perfeitos. Os desígnios do Senhor são perfeitos. Desígnio é vontade ou intenção de desenvolver, de realizar alguma coisa. Isso numa tradução, num significado bem comum do dicionário. Perfeito, que não tem defeito, ideal, impecável, excelente. Os desígnios do Senhor são perfeitos. Muitas vezes nós que tomamos liderança em conselho ou mesmo a diretoria de uma empresa, tomamos decisões importantes, mas nem sempre os resultados
atinge aquilo que nós esperávamos, não é? Por mais que a gente pense, organize, calcule, pesquise, tenha todos os procedimentos em mãos, muitas vezes não alcançamos o resultado esperado por alguma situação alheia àquilo que nós pensávamos. Mas os desígnios do Senhor são perfeitos, isso tem que alegar os nossos corações. A gente sabe disso. Mas na nossa caminhada de fé, assim como José caminhou, em muitas circunstâncias, penso eu que ele reviu esses desígnios e ele estava por compreender e entender. Muitas vezes nós, hoje, no nosso momento, queremos questionar com Deus ou discutir com Deus a nossa caminhada. Não digo que eu sou isento disso, muitas vezes eu pergunto para quê, ou até onde isso vai, ou qual é a causa, o que o Senhor está construindo em mim, ou você falando em nós, ou em você mesmo. Pelo menos a gente precisa compreender e crer que Deus está construindo. Muitas vezes, se é um momento de correção, a palavra diz que Ele corrige a quem ama. Muitas vezes não é nem uma correção, é um ensinamento. Veja lá como é o que Ele fez com Abraão. Ele convidou Abraão para que através de Abraão, em Abraão, as nações da terra fossem abençoadas. O povo de Israel surgisse em Abraão. Ele faz um convite muito importante, um convite irrecusável, né, que Abraão atendeu, que era sair do lugar mais importante da época, que era Ur dos Caldeus, um centro cosmopolita. A família de Abraão, com certeza, tinha seus recursos, e convida Abraão para fazer uma caminhada sem mapa, não é? Que ele ia conhecer o caminho na caminhada, e que ele tinha que deixar tudo para trás, que ele tinha que começar uma nova vida. E Abraão caminha. Igualmente acontece com José. A história de José para mim é magnífica. Eu ali, muitas vezes, sempre releio. Nós, quem está acompanhando o podcast, começamos uma série de personagens da Bíblia. Então José é o nosso primeiro personagem. Já estamos aí com vários episódios sobre ele. E tudo começa com o presente que ele recebe do pai, pois José era o filho mais velho de Raquel, a sua querida, sua amada esposa. E José distingue aquele filho com uma roupa especial. Se fosse nos nossos dias um terno Armani, né? E os irmãos estavam ganhando uma roupa diferente. Aquilo gera uma certa estranheza entre os irmãos. Não estou aqui dizendo que os irmãos agiram direito em nenhum momento, mas eles ficaram enciumados pela distinção do pai para com José. E, na consequência, no ato contínuo, a gente vê que José tem um sonho. Um sonho em que ele é como se fosse um feixe de trigo, e os outros feixes, os 11 feixes, os irmãos ao redor, se curvam diante dele. Aquilo gera mais estranheza, e parece que José está tendo um surto de soberba, né, de querer ser maior que eles. Depois ele tem aquela visão das estrelas, 11 estrelas, mais o sol e a lua, já envolvendo seu pai e a sua mãe, se curvando diante dele, quer dizer, algo ainda mais estranho nesse aspecto. Nesse primeiro momento da nossa reflexão, quando a gente olha, a gente está olhando para frente, crendo e vendo que os desígnios do Senhor são perfeitos. Mas na caminhada a gente precisa olhar para isto com fé, crendo que o nosso Deus é perfeito e tudo que Ele faz é bom. E que Ele nos ama, que Ele nos amou de tal forma que nos deu Jesus para que morresse em nosso lugar e nos desse vida eterna. Essas informações não podem se apagar da nossa mente na nossa caminhada. A gente precisa trazer à memória, como diz Jeremias, o que nos dá a esperança, e lembrar disto. Lembrar disto sempre, que o nosso Deus, o seu amor é imensurável, Ele é incondicional, Ele nos ama porque Ele é amor, a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. A gente tem que lembrar disso nos momentos que a gente passa alguns apuros, que você não consegue enxergar ou discernir ainda o porquê, mas você sabe que é bom, porque é Deus que está permitindo e cuidando de você. Então, nesta caminhada de José, nesse primeiro momento, eu penso que os desígnios de Deus, aparentemente, podem parecer
serem impossíveis ou improváveis. Veja esse sonho dele. Esse sonho de que os feixes, representando os irmãos, se curvariam diante dele. E a gente sabe que nesta época a lei da primogenitura era que prevalecia. Rubem era o primogênito. E agora José vem com essa, não é? Perto dos irmãos, quer dizer, que novidade é essa? Mas ele não quis sonhar, foi um sonho que Deus colocou a ele. Muitas vezes Deus fala conosco em circunstâncias, em momentos, e nos mostra um caminho a seguir, nos faz com que caminhemos, mas ainda enquanto caminhamos, ou olhando para esse alvo, essa proposta de chegar-se num lugar, a gente não sabe os passos. José, nesse momento que sonhava, ele não conhecia o porquê, ou para quê, ou o que ia acontecer diante disso. Então a gente pode, fazendo essa analogia, olhar para a nossa vida também, que a gente sabe que nós vamos chegar no bom caminho, no alvo. O alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos voltará para nos resgatar. Ele matou a morte e nos deu vida. E a sua palavra diz que aquele que crê viverá, que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele viverá. A gente tem que caminhar olhando para isto. Que a nossa vida aqui na terra ela é momentânea, que nós estamos aqui por mais que vivamos 95 anos, 100 anos, é muito pouco diante de uma eternidade. A gente nem imagina o que seja uma eternidade. Eu gosto, já falei aqui, de me referir a alguém tentando explicar a eternidade, é como se um beija-flor pegasse um grão de areia de uma praia e transportasse a praia todinha, tirasse todos os grãos de areia. A pessoa que cunhou essa ilustração disse que passaria um dia na eternidade, um dia da eternidade. Então isso dá para a gente imaginar, é bem maior a eternidade do que isso. Mas para a gente perceber como a gente está preso no tempo, não é? A gente fica muito preocupado com o que vai acontecer amanhã conosco. Então, quando Deus fala alguma coisa conosco, a gente fica imaginando. Outro exemplo é Davi, não é? Davi, depois que ele é ungido rei, a vida dele gera um transtorno, né? Passa a ser perseguido, ele já tem que enfrentar lá o Golias, depois que ele enfrenta Golias, aí fica bom no aspecto, depois gera a ciumeira do Saul, a perseguição do Saul. A gente vai ver na vida de José a mesma coisa. José, depois que sonha, os irmãos ficam enciumados, eles vão pastorear, seu pai Jacó manda que ele vá atrás, olhar os irmãos, e ele procura os irmãos. Quando os irmãos veem José chegando, trama matá-lo. Veja em que tamanho foi essa questão da inveja. Eles tramaram matá-lo. Aí colocaram numa cisterna, a priori, para não matá-lo, e depois eles conversam lá entre eles, aí passam os midianitas lá, e ele é vendido como escravo para essa caravana que vai para o Egito. E a gente conhece a história de José. E ele chega lá, ele é comprado por Potifar. E como escravo de Potifar, Deus o abençoa sobremodo, e Potifar coloca todos os seus bens para que José cuidasse e dirigisse. E Deus abençoa isso bastante. Até que a esposa de Potifar cresce os olhos em cima de José e tenta assediá-lo. E ele resiste, e ele prefere obedecer a Deus e recusar aquela proposta indecente. E naquele momento de fuga, quando ele sai, a sua roupa fica, e ela o acusa, ela o calunia. E ele acaba sendo preso. Se a gente for analisar a história, a prisão foi uma bênção, porque aquele ato era um ato de pena de morte. Isso a Bíblia não ensina, mas os pesquisadores, historiadores, chegam a pensar que Potifar conhecia a esposa que tinha, ou que houve, com certeza houve a interferência de Deus para que ele não fosse morto e sim preso. Segundo ponto da nossa reflexão, primeiro ponto, os desígnios de Deus aparentemente podem parecer impossíveis ou improváveis. Como que esse irmão ia sobrepujar sobre os outros? Dentro daquela configuração social da época, que o primogênito herdava tudo.
que era o sucessor do pai. Um sonho é impossível ou improvável, mas se é sonho de Deus, os desígnios do Senhor são perfeitos. Segundo ponto é que os desígnios do Senhor no decorrer do tempo pode parecer um desastre, não é? Na vida de José, ele se torna um bom administrador, ele é abençoado por Deus e depois ele é caluniado, porque resolve obedecer a Deus. Não é? Não aconteceu porque ele cedeu ao assédio, ele resolveu obedecer a Deus e ele é caluniado. Aí, aqui ele no verso capítulo 40, versos 14 em diante, ele é colocado ali na prisão, e como o carcereiro coloca toda a administração da prisão na mão de José. E nesse ínterim, nesse momento, estava lá o padeiro e o copeiro do rei. E eles tiveram sonhos. E José interpreta os sonhos. E tal como José interpretou, se deu. O padeiro foi enforcado e o copeiro foi libertado. E aqui o verso 14 diz: porém, José disse: lembra de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta terra. Mas o que aconteceu com o copeiro? Esqueceu, não é? Mas com certeza é Deus que permitiu isso, para que a lembrança do copeiro se desse no momento crucial, não é? Então, se José olhar por essa situação, de novo ele estava sendo abençoado, Deus abençoando-o ali preso, mas liderando ali, administrando o cárcere, e Deus o usa para interpretar os sonhos. Ele faz, ele se torna uma bênção. E tal como ele faz, acontece. Como falei, o padeiro foi enforcado e o copeiro foi liberto. E o copeiro esqueceu dele. Até que o faraó vai sonhar o sonho, né? O verso 20 diz aqui: no terceiro dia, que era aniversário do nascimento do faraó, deu a esse um banquete, né? Aí a todos os seus servos, e no meio desse reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou-se no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que a gente olhando assim cruamente, humanamente falando, parece que ter sonhos de Deus é um desastre, né? Porque ele não quis sonhar, ele sonhou, gerou uma inveja, acendeu mais, cresceu mais a inveja dos irmãos para com ele, gerou um processo de desterramento, né? Ele foi tirado da terra dele, foi morar numa outra terra como estrangeiro, como escravo, agora não como homem livre. Lá ele fez tudo certo e foi abençoado, foi caluniado por decidir obedecer a Deus. Eu não estou dizendo que Deus também não é justo, não é isso que eu estou falando, mas nós, olhando aqui no plano horizontal da nossa vida, muitas vezes a gente fica querendo entender algumas situações sobre nós. Mas o grande aprendizado que a gente precisa ter com José é de ser perseverante, é de continuar sendo obediente, é continuar seguindo o caminho, olhando para o Senhor, crendo que o nosso Deus é justo, misericordioso, longânimo, abençoador. E o terceiro ponto, já caminhando para a parte final, os desígnios do Senhor sempre serão cumpridos. Essa é uma grande verdade. Se os desígnios do Senhor são perfeitos, eles serão cumpridos. Então, isso na nossa caminhada de fé, a gente está olhando para a parousia, para a volta de Jesus. Com certeza Jesus vai voltar. E tal como ele falou, isso vai acontecer. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados naquele corpo glorificado, onde não haverá mais corrupção, nem dor, nem nada,
vamos estar eternamente com o Senhor. Isso é o que deveria anelar a nossa alma, desejar profundamente, e essa deveria ser o nosso foco, a nossa mira de olhar, crendo que nós estamos caminhando para esse alvo de estar eternamente com Deus. Isso precisa sobrepor as nossas dificuldades, isso precisa fazer com que a gente olhe para o Senhor e creia, e caminhe, porque o inimigo não pode fazer nada contra nós. Ele tenta nos roubar, matar, destruir, tenta nos atrasar, ele tenta fazer com que a nossa luz não brilhe, não reflita a luz do Senhor, ofusque isso, que os propósitos do Senhor, da gente ser testemunha do Senhor, para que as pessoas conheçam e vejam Cristo em nós, seja ofuscado, retardado, diminuído, e quem sabe a gente vir até a resmungar e murmurar do Senhor, dizendo: puxa, o Senhor não está vendo isso? Sempre eu lembro do Salmo 73, Salmo de Asaf, onde ele fica indignado nos primeiros 14 versículos, né? Ele chega a dizer: inútil foi conservar-se puro, obediente, pois de contínuo estava sendo afligido. Mas depois entra o versículo 14 em diante, ele começa a falar, ele começa a perceber, ele vai dizer: eu era um irracional na tua presença, e começa a voltar a ver o que era o Senhor, e o que Deus é. Muitas vezes nós temos momentos aflitivos na vida que a gente pensa que nós não vamos conseguir, mas que o nosso Deus só está conosco, e Ele faz com que a gente marche, e Ele vai nos fortalecendo, até a gente chegar nesse grande finale. Eu tenho certeza e convicção que Deus tem nos seus planos, nos seus desígnios para cada um de nós, algo similar ao que Ele tinha a José. Cada um de nós temos um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, que é igual no sentido de ser testemunha. O nosso propósito é a gente cumprir o mandato da grande comissão, de ensinar as pessoas nas verdades bíblicas, para que ensine outros, para que a gente possa impactar o mundo, para que o mundo veja que o Senhor Jesus é o Salvador e o Senhor, o único capaz de nos dar vida e vida eterna, de restaurar nossas vidas. Todos nós temos esse propósito. Muitas vezes a gente esquece disso. Então a gente pensa que o nosso propósito é juntar dinheiro, é ter nossos bens, é se preparar para uma aposentadoria e, quem sabe, viver até 90 anos, com tranquilidade, tendo dinheiro para pagar plano de saúde, se precisar de algum medicamento, e comer enquanto a gente tiver dente para comer, né? Hoje já tem um jeito de ter terceira dentição, não é? Se for necessário. Quer dizer, isso é muito pouco para a vida. Não é isso que Deus tem para nós. Se a gente pensa só isso da vida, é muito pouco. A nossa vida aqui na terra precisa estar olhando para a eternidade. Não que a gente não queira ser relevante aqui, é para ser relevante aqui, mas a nossa vida perpassa esse momento aqui. Mesmo que a gente morra, os que são do Senhor ressuscitarão, todos ressuscitarão, mas nós, os que cremos no Senhor, ressuscitaremos para a vida eterna com Ele. E aqui a gente vê, no capítulo 41, no verso 37 em diante, diz assim: José vai interpretar o sonho de Faraó, né? Faraó vai ter aquele sonho estranho, 2 sonhos, que José interpreta como um sonho igual, não é? De aquelas espigas mirradas, crestadas pelo vento, que comia as espigas boas e continuava mirradas. E as vacas magras, que comiam as vacas gordas, 7 vacas magras comiam as vacas gordas e continuava magra. Faraó então convoca todos os seus magos e sábios ali, e ninguém dá interpretação. E aquilo gera um mal-estar para o Faraó. O copeiro era aquele que provava, né? Porque o pessoal antigamente matava muitas pessoas com envenenamento. Então, ser copeiro do rei era algo interessante, mas se tivesse envenenado, era ele que morria. Essa era a função dele, provar. Antes de dar para o Faraó, provava, morreu, o Faraó tomava. Essa era a função do copeiro, não é só servir, era provar, para ser o filtro do veneno, né? Porque era assim, pode ver na história como as pessoas matavam e morriam envenenadas. Então, o copeiro
Deus faz o copeiro lembrar que, quando ele estava preso, Deus havia, através de José, interpretado os sonhos dos dois, do padeiro e do copeiro, e tal como José interpretou, assim se deu. Então José é chamado à presença de Faraó. Prepara, coloca uma roupa nele diferente, né? E José interpreta os sonhos dele, dizendo que os dois sonhos são semelhantes, que se referem à mesma coisa, que haveria 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de fome, que eles deviam preparar-se para isto, que era um sonho revelador de Deus. E aqui o verso 37 diz, esse conselho que José disse, né? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. O verso 38, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Maravilhoso, irmãos, a gente perceber isso. Aí a gente vai lá para o verso 42, com que nosso texto, o capítulo 42, quando nós começamos a ler o texto, chega lá para comprar mantimento os 10 irmãos de José. Aqueles que tinham tramado matar, todos esses daí chegam lá. E o que acontece com eles? Eles se prostram. E o texto diz aqui, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhe disse, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Aí José começa a relacionar com os irmãos até o momento da revelação e de trazer o pai para lá. É uma história maravilhosa. Mas veja a trajetória de José. Os desígnios do Senhor são perfeitos. Então, no seu tempo propício, no seu kairós, no tempo de Deus para nós, o melhor se dá. Não é? Se o copeiro tivesse lembrado de José lá, quando ele saiu, tivesse falado, lá estava comigo preso um hebreu, e lá ele interpretou meu sonho, parece que houve injustiça, intercedesse para Faraó, mas Deus permitiu que ele esquecesse, só lembrasse na hora que o Faraó sonhou. Então, irmãos, muitas vezes a gente pode pensar assim, Deus podia responder a nossa oração agora. Mas nos planos do Senhor, pode ser que Ele responda mais na frente, num momento muito mais propício. Quando jamais José ia imaginar que aquele sonho redundaria ele ser o primeiro-ministro do Egito, a maior nação daquela época, e administrar tudo isso. Foi-lhe dado todo o poder. Faraó olha para ele e reconhece que ele que Deus o abençoa, que Deus está com ele, que ele satisfez a ansiedade e a preocupação de Faraó. Diz, não há ninguém mais ajuizado do que você. Nós vivemos tempos angustiantes, tempos difíceis, tempos que todo mundo está apressado, né? A gente não consegue esperar um segundo o processador, a gente já está ansioso.
Você vai passar o cartão lá, a maquininha demora 2 segundos, você já está... Era para passar e já sair, não é? A gente está vivendo esse tempo assim, de tudo muito rápido, né? Num tempo mais sociológico ou filosófico, chama presentismo. A gente quer viver muito aqui e agora, a gente não está esperando e nem olhando que a gente faz parte de um todo, que o Deus soberano tem planos para cada um de nós. E o plano geral é que a gente reflita o Senhor Jesus, que a gente seja um instrumento da sua graça reveladora da salvação, que as nossas vidas reflitam que Jesus é o Salvador, olhando para nós. E que essa salvação que a gente, essa informação e essa vida eterna que a gente já desfruta através do conhecimento da sua palavra, que o Senhor nos salvou e que o que Ele garantiu vai acontecer, assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também, porque Ele é o Deus Criador e Salvador nosso. A nossa vida continua. Quantas vezes nós desesperamos diante de circunstâncias, não é? De falência, de demissões sem emprego, de não ter revelado ainda aquilo que a gente precisa fazer. Como é difícil a gente esperar algumas coisas, não é? Você está tendo necessidade e parece que aquilo se prolonga. E muitas vezes a gente é tentado a ser como Asaf. Senhor, o senhor não está vendo, não? O salmista sempre fala, Deus não tarda em responder, não é? Davi fala, eu oro e fico esperando. Mas ele também fala, o Senhor é meu socorro bem presente na tribulação, meu rochedo, a minha fortaleza. Nós precisamos trazer sempre à memória o que nos dá esperança e ter certeza e convicção de que os desígnios do Senhor sempre são perfeitos e sempre serão perfeitos. E os desígnios que Deus tem para a sua vida são perfeitos. Eu não sei se você, na sua idade, se é jovem, se é adolescente, se é adulto, se já está caminhando aí para mais idoso, para mais maturidade. É bonito falar mais maturidade, é que eu cheguei nesta fase, agora estou indo para mais maturidade, é melhor falar bonitinho, não é? Não é, Zé? Falar bonitinho esse negócio, né? Mais maduro agora, né? A gente não pode perder essa perspectiva que a gente faz parte dos planos eternos de Deus. E que o amor de Deus por nós é tremendo, imensurável. Você não pode perder isso de vista. Que Deus tem por nós, tudo está nas suas mãos, que Ele cuida de nós. A gente não pode perder isso de vista. Porque se a gente for ler os finais dos tempos, não sei se a gente já está no final do tempo, ou está indo para os finais do tempo, nós vamos viver tempos de apostasia. Tempo de esfriamento da fé. Que diante das circunstâncias as pessoas titubearão. Por exemplo, se Deus permitir que a tal marca da besta seja qualquer coisa, não importa, o pessoal pensava que era código de barra, que é alguma coisa, que seja qualquer jeito de identificar que você é cristão. E dizer, você é cristão, então você é de Jesus, então você não vai ter crédito. Você não vai comprar aqui, você precisa negar-se o Senhor. Não sei como será isso. Você negaria o Senhor? Pastor, mas eu tenho que comprar comida. Como é que eu faço sem comida? Eu não sei se será desta forma, mas que as coisas, os ventos estão chegando. Não é? As pessoas já estão trabalhando em leis para tentar coibir que a igreja fale o que está escrito na Bíblia. Está chegando. Tem projetos de leis sendo preparados para coibir o pregador de ler a Bíblia do texto que eles não querem que leia. Isso é o começo de dores, não é? Não estou dizendo que Jesus vai voltar. Ele pode voltar daqui a pouco, mas não sabe. Mas a gente não via isso um tempo atrás. Eu não imaginava viver nos meus dias isso. Eu queria que Jesus voltasse, mas como que Ele vai voltar se essas coisas que estão acontecendo? A gente já acha que tudo está acontecendo, né? É bem provável que
que diante do que acontece no mundo todo, o Senhor poderia voltar, não é? Porque Ele não está vendo o Brasil, não está vendo nós individualmente, está vendo o seu todo. Mas a coisa está chegando, não é? Estão querendo fazer com que a gente aceite todos do jeito que são. Lógico, todos, quando se achegam a Jesus, se achegam com os seus pecados. E a Bíblia diz que pode ser vermelho como carmesim, quando é tocado por Deus, quando a gente é quebrantado e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e a gente se arrepende, ele se torna alvo como a neve. A palavra diz. E aí começa o processo de santificação. Mas hoje as pessoas estão querendo fazer parte da igreja sem mudar nada. Do jeito que chegam, quer que fique, e quer que a igreja mude para que os aceite. Já tem proposta aí de escrever a Bíblia nesse chat GPT aí, tirar Deus da Bíblia. Estão querendo fazer uma Bíblia includente, uma Bíblia que tire o nome de Deus. Já estão fazendo um negócio desse aí, estão mexendo a isso. Então, essas coisas estão acontecendo. Olha, tem notícias falando disso. Então, nós não podemos deixar de pensar, de crer, que os desígnios do Senhor são perfeitos. Ele quer que sejamos, que continuemos a ser suas testemunhas. Que as pessoas, ao olhar para nós, vejam Cristo em nós. Que nós possamos refletir que, agindo o Senhor em nós, ninguém impedirá. Que não existe nada, ou melhor, do que estar com Cristo. Que não existe nada melhor do que ter a paz que só Jesus pode dar. Que possamos continuar firmes, irmãos, que possamos mirar no exemplo de José, que ele continuou. Com certeza ele orou, ele pediu, ele não entendeu, ele não compreendeu no momento, porque que Deus não impediu ali a mulher de Potifar da calúnia, ele acabou sendo preso, mas ele podia ter sido morto, Deus não permitiu. Depois preso, ele continua sendo bênção. E o copeiro esqueceu dele. Mas esqueceu com um propósito, para que lembrasse quando o faraó teve esse sonho que ele achou muito esquisito, enigmático, e José interpreta e se torna o primeiro-ministro da maior nação daquela época. Talvez você esteja no cárcere, né? Esteja clamando a Deus que o copeiro lembre de você. Talvez a sua circunstância seja: Senhor, misericórdia. Pode orar assim mesmo: misericórdia, Senhor, me dê força. Mas lembra que o Senhor pode estar esperando uma próxima etapa, porque a próxima etapa será infinitamente melhor e mais abrangente do que essa anterior que você está achando que seja a última. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar graça e sabedoria para que a gente possa continuar firmes no Senhor. Amém?